Bem, amigos, aqui nós estamos mais uma vez, certo? Ministrando mais uma aula sobre a história da arte, certo? Primeiramente, nós tivemos a primeira aula, nós falamos sobre um movimento artístico que surgiu na Europa chamado Renascimento. Depois nós falamos sobre o cubismo e hoje a nossa aula de história da arte é sobre o impressionismo que surgiu no século XIX lá na França, correto? Então vamos logo falar sobre os três grandes precursores do impressionismo. Bem, o primeiro é Renoir, também Renoir, este aqui que a seta está passando sobre o rosto dele aqui. Renoir também nasceu na França, tá certo? E é tido como um dos grandes precursores do impressionismo. O artista, sua obra é caracterizado aí pelo uso excessivo de cores quentes, assim também como a maioria dos pintores impressionistas. O segundo artista também veio da França, nascido na França, chamado Claude Monet, que é este aqui da fotografia em preto e branco, tá certo? Monet, ele é um artista cujas características é identificado como um pintor também impressionista, mas o seu estilo também é muito voltado à questão da pintura de paisagem. O terceiro artista veio da Holanda, tá certo? Já não veio da França, chamado Vincent van Gogh. Van Gogh era um artista extremamente polêmico, tá certo? Passou por algumas frustrações da vida, correto? E não ganhou muita fama durante a sua vida, pelo contrário, foi muito perseguido, tá certo? A sua obra foi muito rejeitada, mas somente após a sua morte é que Vincent van Gogh vai chegar aí no grande clima, né, de grande reconhecimento por parte da sua obra. Então, uma das características do impressionismo é que o artista vai usar e abusar das cores quentes na sua obra, ele vai aproveitar a direção da luz solar sobre os seus corpos, né, sobre os objetos pelo qual ele vai retratar, tá certo? Por isso que a palavra vem de impressão, ou seja, qual a impressão de que o sol causa ao bater sobre um objeto, sobre a natureza, né? E qual a impressão que se causa aí com a técnica da pintura na incidência da luz solar. Então o artista procura captar aquele momento exato, né, para pintar ali os seus retratados. Outra característica do impressionismo é que o artista se desloca, ele sai do ateliê e vai pintar o povo, né? Mulheres estendendo roupa, mulheres em passeio, né? Paisagens, correto? Então o artista ele vai, digamos assim, para o povo, né? Ele sai daquele glamour de ser um artista somente do ateliê, né? Um artista que vive somente para reproduzir aquilo que a sociedade burguesa resolve incorporar. Então o artista, na verdade, o impressionismo, ele vem de encontro ao pensamento da arte clássica, correto? E como eu já falei para vocês, né, aqui esse pequeno texto fala que o impressionismo foi um movimento que surgiu na pintura francesa no século XIX. O nome do movimento é derivado da obra Impressão, que o título é Nascer do Sol, pintada em 1872, por Claude Monet. Então, gente, a palavra impressionismo, ela nasce a partir da produção desta pintura maravilhosa intitulada Nascer do Sol, que foi pintada em 1872, também por Claude Monet, né? Porque ele vai exatamente mostrar qual a impressão, né, que a incidência da luz solar vai causar sobre os objetos retratados pelo artista. Nós temos aqui três grandes obras de Claude Monet, né, bem conhecida. Nós temos aqui a Mulher com Sombrinha, né, pintado aqui com uma técnica em óleo sobre tela. Então o artista pintou aqui essa mulher com sombrinha, aproveitando, veja que é uma obra impressionista mesmo, né? Então aproveita-se a direção da luz solar, veja aqui a luz do sol batendo aqui no arbusto, a parte da luz, veja aqui a parte da sombra, tá certo? E nós percebemos aqui as pinceladas bem rápidas para aproveitar a direção da luz solar. Veja que a luz do sol está batendo no canto do vestido aqui da moça com sombrinha, tá certo? E o artista também teve que pintar esse momento bem rápido aqui, inclusive o movimento até
do vento aqui batendo na vestidura da moça, tá certo? Então, e você vê também o uso excessivo de cores quentes na obra. Esta é aquela obra que eu havia falado para vocês, que o título é Nascer do Sol, tá certo? Ela também ganha o nome de impressão, porque ela vai dizer qual a impressão que o sol causa ao bater nos objetos e nas formas da natureza que o artista vai pintar. Então, qual é essa impressão, né? De que forma é, né? Como fica a obra, tá entendendo como é que é quando se refere à impressão que a luz do sol causa sobre os objetos. Aqui nessa obra é que nasce o nome impressionismo, tá certo? Essa obra também é de Claude Monet. A outra obra bem conhecida e bem famosa é a ponte intitulada A Ponte Japonesa, também do Monet. Então veja a direção da luz do sol ao bater nos arbustos aqui desse lado, veja a direção da luz do sol, né? Temos aqui os umbrais da ponte, então nós vemos aqui o impacto da luz sobre os umbrais da ponte aqui do lago. Nós temos aqui o efeito da iluminação do sol sobre o lago, sobre a água aqui, não é? Nós temos diversos tipos de arbustos também sobre a água e o efeito do sol em cima desse arbusto. Então a gente percebe que são pinceladas grotescas, rápidas, né, que o artista usava bem rápido para aproveitar aquele momento da incidência da luz do sol. Nós temos aqui o segundo artista também francês, chamado Renoir. Renoir, uma das características dele era retratar pessoas, né? E evidentemente que Renoir pintou várias paisagens também, mas uma das características que diferencia Renoir de outros artistas impressionistas é que ele gostava de retratar pessoas, correto? E chegou a pintar também festas, né? E sempre aproveitando o momento da direção do sol. Então veja aqui a menina com espigas, nessa obra intitulada A Menina com Espiga, a gente vê também a direção da luz solar batendo aqui na parte do rosto da criança, pegando um pouco aqui na parte do vestido da criança. A gente percebe que o artista pintou bem rápido para aproveitar a direção do sol. A gente percebe também as pinceladas grotescas aqui no fundo para pintar os arbustos e aproveitando também a direção da luz do sol e o uso excessivo das cores quentes. Aqui você percebe aqui o uso do laranja e o uso do amarelo intensivo aqui sobre o corpo da criança e o uso do branco para praticamente de forma opaca para causar a impressão do efeito da luz sobre os objetos ou as formas retratadas. Renoir também pintou outra obra bem conhecida chamada Leitura, né, dessas duas moças aqui, essas duas garotinhas lendo um livro. Então a gente percebe também a incidência da luz sobre o rosto das crianças, aqui das jovens. A gente percebe também a incidência da luz solar sobre o cabelo da jovem aqui, tá certo? E a gente vê também o uso abusivo também das cores quentes aqui, quando a gente vê o uso aqui do laranja, né? E do branco, bem branco, quase que branco mesmo, né? Bem nítido, né? E aproveitando sempre a direção da luz. Então também uma das características da obra impressionista é que não existe tanto detalhe, não é? Apesar de ser também uma pintura extremamente bela, mas não existe muito detalhe, porque justamente o impressionismo ele veio também para confrontar ou afrontar aquela arte clássica que já estava um pouco, digamos assim, enjoativa na época. Apesar deles serem bem criticados, artistas impressionistas, serem bem criticados por esses outros artistas que aderiram aí por muitos anos à obra de arte clássica, correto? Então, esse é um exemplo de duas obras de Renoir. Renoir teve outras obras pintadas, correto? Mas essas duas aqui são características, bem características de Renoir. Bem, o nosso terceiro artista a nós falarmos hoje é um holandês chamado Vincent van Gogh. Eu acredito que é um artista impressionista muito mais conhecido, né? E trata-se de um artista extremamente emblemático, e um artista extremamente polêmico, por ter uma vida extremamente sofrida também, correto? Van Gogh vai ganhar destaque somente após a sua morte. Durante a sua vida, as suas obras passam a ser extremamente criticadas e
e vários salões de arte passam a rejeitar suas obras, e Van Gogh é tido como um artista pós-impressionismo, porque o impressionismo dele vai além, né? O impressionismo de Van Gogh vai além a ponto também dele adentrar num outro movimento chamado expressionismo, correto? Então, uma das obras mais famosas de Van Gogh, do impressionismo, é Os Girassóis, que é esta obra aqui que vocês estão vendo aqui, né, onde o artista também aproveita a direção da luz solar. Veja que a luz, né, o impacto da luz sobre a jarra aqui, que contém aqui os girassóis, e veja também o uso abusivo de cores quentes, né? Então, uma característica específica da pintura impressionista. Então veja também que as pinceladas são bem grotescas, bem rápidas, né, aproveitando a direção da luz solar. Não era uma pintura demorada, não, era uma pintura que tem que ser rápida, né? Normalmente se colocava um objeto direcionado à luz do sol, e aí o artista caracterizava aqui a iluminação sobre os objetos. Nós temos aqui um autorretrato. Van Gogh chegou a pintar vários autorretratos de si mesmo, né? Esse aqui é um autorretrato também do próprio artista. Veja aqui também o uso abusivo de cores quentes, o amarelo, o vermelho, né? E quase uma cor bem assim, digamos assim, um vermelho bem claro, não é? Mas veja a intensidade do amarelo e o uso abusivo de cores bem quentes. Veja a rapidez e as pinceladas rápidas que o artista usa justamente para aproveitar o momento da direção da luz solar. Esse é um autorretrato de Van Gogh. Esta obra também é uma paisagem pintada pelo artista, correto? Muitas das vezes Van Gogh retratava seus momentos de tristeza na própria obra e compunha e misturava as cores, e que muitas das vezes trazia um pouco de tristeza e um pouco de angústia pelo qual o artista passava. Então, Van Gogh foi um artista extremamente frustrado. Chegou um momento que ficou muito difícil para ele, por questões materiais. O artista vai entrar em estado de depressão, vai chegar a cortar a sua própria orelha e vai chegar até o suicídio, correto? Então, a vida de Van Gogh foi uma vida extremamente sofrida, correto? E ele também procurava retratar o seu sofrimento através da sua obra. É por isso que Van Gogh é caracterizado também como um pintor expressionista, né? Ele expressava nas suas obras os seus sentimentos de angústia e de amargura pelo qual ele estava passando. Evidentemente que o artista morreu ainda muito jovem, mas deixou um grande legado, né, e grandes obras na área também do impressionismo, correto? Então, gente, muito obrigado a todos vocês. Desculpa aí tá dando uma breve pincelada rápida sobre o impressionismo, porque as aulas têm que ser um pouco rápidas, porque as pessoas assimilam mais as coisas mais curtas, né? Quando a gente se alonga muito, finda a pessoa causando um pouco de confusão. Então, espero que eu tenha explicado com bastante precisão sobre o impressionismo para todos vocês, e eu aguardo vocês nas próximas aulas. Um forte abraço.